Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar sobre o crime organizado no Espírito Santo. Existe, não existe? Já existiu? Como era quando existia? Daqui a pouco você vai conhecer um pouco mais com esse personagem que viveu, na prática, o combate ao crime organizado aqui no Espírito Santo. Mas antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer fazer o seu podcast, o seu videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal do YouTube, para as plataformas de áudio, para as redes sociais. Então, se você quer mais informações, os contatos da Fornexus estão nos comentários desse vídeo, logo aqui embaixo. Também chamo a sua atenção para useripple.com.br. A Ripple é uma fabricante de roupas aqui do Espírito Santo, roupas muito legais, tem camiseta, tem bermuda, bonés, tem uma linha feminina também. E aí você entra lá no site da Ripple, escolhe suas peças, coloca tudo no carrinho, na hora de pagar ainda tem 20% de desconto usando o cupom EDUCA20. Então você não pode perder, as roupas muito legais vão te surpreender, você vai gostar muito. Peço encarecidamente para você se inscrever no nosso canal, acionar o sino das notificações, compartilhar o nosso conteúdo por aí. Quanto mais você fizer isso, mais pessoas legais a gente vai trazer para bater papo e mais a gente vai conseguir manter essa pauta aqui do Edcast. A gente também está em todas as plataformas de áudio, estamos no Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, a gente está espalhado por aí. Então, se você vai fazer uma atividade física, vai dar uma caminhada, vai dar uma corridinha, ou está na ponte aí, a ponte está parada, está difícil para chegar em casa, está devagar, coloca o Edcast no carro que vai passar rapidinho e você vai ver. E a gente também está no canal 525 da NET. A gente conversa agora com o Henrique Herkenhoff, ex-procurador da República, ex-desembargador federal, ex-secretário de Segurança do Estado, e hoje advogado, deixou isso tudo para trás, hoje advoga, hoje é advogado, e é uma pessoa emblemática no combate ao crime organizado aqui no Espírito Santo. Eu me lembro porque eu estava na redação na época e perturbava você todo dia lá perguntando se tinha novidades sobre o combate ao crime organizado, numa época difícil do Estado, começo dos anos 2000 mais ou menos. Mas a nossa história começa um pouquinho antes, né? Logo que você se tornou procurador, qual foi o primeiro trabalho que você teve lá como procurador? Quando eu tomei posse, estava lá guardando por mim o material para se fazer a ação de dissolução da Escuderia Detetive Lecoq. Foi o meu primeiro trabalho, foi essa ação de dissolução da Lecoq. O que era? O que tinha na sua mão lá? O que você encontrou na sua mão? Bem, formalmente, ela era uma instituição de caridade, uma associação. Se você fosse a uma reunião dela, ia aparecer uma reunião do Rotary, do Lions Club. Venda de Tupperware? Arrecadação de cesta básica, ajudar alguém que estava precisando de uma cirurgia, enfim, agasalho, ajuda para o asilo dos idosos. Formalmente, ela apareceu isso. E é claro, as pessoas ali fazendo network, conhecendo umas pessoas as outras. Então, ela parecia uma associação perfeitamente lícita. Só que o Badenes, foi o principal investigador disso, o delegado Francisco Badenes, investigando essa instituição, percebeu que, na verdade, ela usava essa fachada, usava essas pessoas como fachada, e ali dentro tinha um pequeno núcleo, basicamente de policiais, que criaram uma instituição paramilitar e estava atuando como esquadrão da morte, e se escondendo atrás daquelas pessoas que no começo eram mais advogados, juízes e promotores, depois foi entrando médico, dentista, comerciante, empresário, foi aumentando o coisa. Então eles se escondiam atrás daquele biombo, você ia numa reunião, estava tudo certo. De legalidade, né? Agora, por trás, ali no cantinho, é claro que eles tomavam outras decisões totalmente criminosas. Nós entramos com a ação, então, provando, usando essas provas que o Badenes coletou. Em 96. Foi em 96, foi o meu primeiro trabalho, minha primeira ação que eu assinei. E provando que isso tudo, embora o Lecoq só tenha terminado oficialmente lá na frente, quando transitou em julgado a ação, na prática... Quando foi, você lembra? 2000? 2000 qualquer coisa, eu já nem me lembro. E quem tinha envolvimento realmente com as atividades ilícitas
foi investigado e punido, se bem que a maioria se matou entre si. Tem poucos É mesmo? vivos. Isso aconteceu? Poucos sobreviveram para ser punidos. Né? Então tem gente ainda na cadeia e tal, parará, mas não... Queima de arquivo, esse tipo de coisa. E briga entre eles lá e se mataram muitos. Era muita gente aqui, ó. Não eram tantos, né? Quer dizer, era uma minoria, era um pequeno grupo que usavam a multidão ali para se acobertar. Entendi. Né? Agora, essa modalidade de crime organizado, ela simplesmente saiu de moda. Quer dizer, Esquadrão da Morte não está mais na moda. Então, é bom você falar disso pelo seguinte, porque você falou que foi o seu primeiro caso, né, como procurador da República aqui no Espírito Santo, mas você ficou muito conhecido aqui, logo depois, no começo dos anos 2000, para um combate ao crime organizado de uma outra forma, né? Explica pra gente, como é que você entrou nesse combate ao crime organizado dessa outra forma e que crime organizado era esse que teve no Espírito Santo nesse começo dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000? Olha, nós tínhamos atingido níveis de corrupção assim, absolutamente insuportáveis e o Estado estava pagando muito caro por isso. E chegou a ser prometido pelo governo federal uma intervenção no Estado para poder colocar ordem na coisa. Posiciona a gente. As pessoas que estão a citar, e faz muito tempo isso, né? O presidente era Fernando Henrique Cardoso, ele prometeu publicamente que faria uma intervenção no Estado, afastaria o governador e colocaria ordem nas coisas. Que na época era o Zé Inácio. É isso. O Zé Inácio, o governador. Aí, depois, ele recuou porque se houvesse intervenção no Estado, ele não podia reformar a Constituição. E aí precisavam ser feitas reformas à Constituição. Ele, então, não fez essa intervenção no Estado. O ministro da Justiça ficou muito danado da vida, pediu demissão, mas não foi feita a intervenção. O que ele fez no lugar? Ele nomeou uma missão especial de combate ao crime organizado, com membros de várias áreas, né? Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público Federal, nomeou esse pessoal e eu fazia parte, eu era o elo aqui no Espírito Santo. Depois, então, essas pessoas foram vindo de fora e a gente, então, passou a investigar os crimes de corrupção. Só para a gente deixar claro aqui, voltar um pouquinho, você falou, não poderia ter intervenção federal porque o governo estava querendo aprovar emendas à Constituição na época. A emenda à Constituição só pode ser votada e só pode ser aprovada, no caso, se não tiver nenhum tipo de intervenção federal no país. A gente viveu isso há pouco tempo, no governo Bolsonaro ainda, não é isso? A gente viveu isso em relação ao problema da Venezuela, não sei. A gente viveu isso recentemente aqui no país. O que acontece? A Constituição proíbe de ser emendada em qualquer situação de exceção. Então, e uma intervenção seria uma exceção. Uma exceção, então não poderia haver emenda constitucional por causa disso. Eles julgaram mais importante as emendas do que resolver o problema só do Espírito Santo. Né? Isso deu uma briga muito grande lá dentro do governo, tanto que o ministro da Justiça pediu demissão. Ficou revoltado, pediu demissão. Mas veio essa outra solução aí que acabou dando mais ou menos certo também, né? Deu certo, porque no final das contas, a partir dos anos 2000, o governador foi implicado, o governador na época foi implicado numa série de crimes, não é isso? O presidente da Câmara, da Assembleia na época também foi implicado num monte de crimes, e aí teve uma investigação, falou-se de braço armado de crime organizado nessa época. Como é que foi isso? Olha só, o mais importante que a gente conseguiu na época foi quebrar as ligações. Quer dizer, corrupção sempre teve, sempre vai ter. O que a gente conseguiu foi quebrar os elos, a deixar de haver uma organização criminosa que aqui no Estado especificamente, ela era, assim, pequenos vasos comunicantes. Tem uma máfia na Itália, que eu estou esquecendo o nome aqui, mas não é a Cosa Nostra, que ela também funciona dessa forma, né? Pequenos vasos comunicantes, você não consegue estabelecer facilmente uma quadrilha, né? Mas, enfim, então a gente conseguiu romper esses braços, essas ligações e todo esse poderio que havia, pareciam invencíveis. Aliás, teve um que chegou a declarar que ele era
Invencível, eu tenho a força, né? Igualzinho o He-Man, não sei quem lembra desse desenho animado, mas disse que tinha força. Não gosta muito de você não, esse cara. Não sei por quê, porque todos os outros entenderam depois que eu estava fazendo só o meu trabalho. Né? O meu trabalho era investigar, eu era pago e muito bem pago para fazer aquilo. Então a gente conseguiu desarticular a corrupção. Né? Combatemos, né, em grande parte, diminuiu muito a corrupção pelo combate em si, mas diminuiu mais ainda porque eles ficaram desarticulados. Né? Nós conseguimos bater nos nós, quebrar os nós. Romper as ligações para não voltar a acontecer. Exatamente. Então, isso deu uma proteção para o Estado durante um bom período. Né? Agora, infelizmente, o que eu estou vendo é que, passados aí 20 anos, a população, o eleitor já esqueceu um pouco, essa cobrança, a vigilância diminuiu e que essas organizações criminosas estão voltando a se articular, né, estão voltando a tentar tomar conta das instituições públicas, né, dos governos, e isso é o que assusta. Né? O Esquadrão da Morte saiu de moda. Então não é que não haja talvez algum policial lá, um mau policial cometendo homicídio, pode ter, mas isso está sob controle lá da Corregedoria, da PM, resolve isso. E é exceção. A esmagadora maioria da tropa tá não faz isso nunca mais, não quer saber disso. Mesmo porque a tropa, o cara precisa trabalhar, né? Porque a quantidade de serviço que tem, a quantidade de policial que tem uma coisa, assim, é muito discrepante, né? Ele precisa trabalhar, precisa estar na rua, né? Precisa trabalhar. Então, assim, o policial capixaba se profissionalizou muito, não vai mais querer saber dessa história, sair por aí matando gente assim, sem motivo nenhum, cometendo um crime gravíssimo. Não, saiu de moda o Esquadrão da Morte. Agora, a corrupção não saiu da moda. Nunca sai, né? Não sai da moda. Né? E é só você distrair que as organizações se refazem. Então, isso que eu queria te perguntar, do ponto de vista de quem desarticulou isso, trabalhou na desarticulação disso, qual é a forma de proteger o Estado? Continuar com o Estado, porque a gente vem aí, você falou 20 anos, 25 anos, né? A gente vem aí 20, 22 anos, né? No começo dos anos 2000. O que as instituições precisam fazer para isso não acontecer? Porque a gente viu pelo menos uns 5 ou 6 casos de crime organizado aí, crime organizado não, de corrupção, de desvio de dinheiro, a gente viu aí recentemente, né? O que o Estado precisa fazer, o que as pessoas precisam fazer para não deixar isso acontecer de novo? Olha, uma coisa muito importante é a imprensa livre, né? Diziam que a luz do sol é o melhor desinfetante. Também é muito importante controle interno e transparência, mas a gente precisa entender que não é suficiente. Né? Você precisa de ministérios públicos muito atuantes, tanto federal como estadual, precisa deles estarem muito atuantes, e principalmente cada governante tem que tomar muito cuidado com quem ele nomeia. Não pode ter, tem que tomar muito cuidado com indicações políticas, indicações de conveniência política, saber quem ele coloca. Né? Então, assim, acho que esse momento, por exemplo, de debate, cada candidato tem que apresentar para a população o que é que ele vai fazer para que não tenha corrupção no seu governo. Né? Como é que ele vai se garantir disso? Porque, como eu disse, só a transparência resolve muito pouco. Né? E, como eu falei, houve um relaxamento geral da população, houve uma acomodação, e o crime organizado, né, o corrupto, não dorme, não se acomoda, já está botando as garrinhas de fora de novo, de maneira muito forte. Né? Então, eu acho que vai ser o grande desafio do próximo governante é combater a corrupção internamente. Né? Você tem também, está surgindo, né, infelizmente não havia, mas estão surgindo essas organizações criminosas mais comuns, né, as chamadas facções, elas estão se reorganizando. Baseado em quê? No caos no sistema penitenciário. Você não tem controle porque está uma superlotação maluca. E ainda houve muitos outros erros aqui que eu tenho discutido publicamente nos meus artigos, que eu publico semanalmente. Na Gazeta, né? Na Gazeta, né? Então, o sistema carcerário é o grande fomentador da existência das facções. Elas dependem... É ali que elas têm as raízes. As raízes das facções estão sempre dentro do sistema carcerário.
Então, se o sistema carcerário for muito funcional, se ele funcionar direitinho, a facção não consegue surgir. É por isso que o Estado Ela não consegue vender a facilidade para o preso, né? Se você estiver na minha facção, você está protegido, sua família está protegida, não sei o que e tal. Então, se não funcionar, né? Com a superlotação, sempre vai ter alguém que vai querer levar vantagem em cima da pessoa, mas se ele faz parte de um grupo, aí é diferente, né? Então ela se alimenta disso, ela depende disso em todos os sentidos, tanto para ganhar dinheiro como para conseguir membros. Então, uma facção, um sistema carcerário organizado protegeu o Espírito Santo durante décadas, mas isso está mostrando aí publicamente que estão surgindo essas facções. Então, precisa também ter uma proposta clara para o que fazer para retomar um controle rígido do sistema carcerário. Isso não significa violência, truculência contra os presos, significa controle. Eles precisam dizer o que vão fazer para isso. Tem uma discussão ampla sobre, falando de sistema carcerário, tem uma discussão ampla que fala assim, muitas políticas contra encarceramento. O que você acha disso? Olha, o que acontece? Não adianta, número de pessoas presas não resolve nada. A população carcerária do Espírito Santo, nos últimos 20 e poucos anos, foi multiplicada mais do que 10 vezes. A população dobrou. Então, a gente pode dizer que nós hoje estamos prendendo 5 vezes mais na proporção do que prendíamos antes. Eu fui do Conselho Penitenciário Estadual ali para 1997, mais ou menos, e nós não tínhamos 2 mil presos. Hoje nós já estamos para 24, sei lá, 20, perdeu-se a conta. A última vez estava em 23 mil presos, né? Então, prendeu-se muito, mas se prendeu um monte de ladrão de galinha, um monte de piaba, e o tubarão, tudo nadando, rindo. E essas piabas são infinitas. Quantas você quiser, você vai levando. Então, entupiu o sistema carcerário. E não fez nenhuma diferença no combate ao tráfico, muito menos no combate ao roubo. O que tem funcionado no Espírito Santo é o combate ao homicídio. Mas por quê? Porque o homicídio não pressiona a lotação carcerária. Você hoje está prendendo no Espírito Santo mais pessoas por homicídio do que tem vítimas. Quer dizer, os homicidas estão sendo punidos. E é por isso que está reduzindo o número de homicídios no Espírito Santo. Só que isso não pressiona a população carcerária. Agora, quando você resolve pescar de tarrafa e só traz tainha, né? só piabinha, né? Que eu era de Cachoeiro, lá a gente falava em piaba, né? E deixa os grandes traficantes de fora, você entope o sistema carcerário e não faz nenhuma diferença no combate ao tráfico. Você acha que o tráfico é o principal problema hoje que a gente vive? Não. O tráfico é o principal causador da superlotação carcerária. Mas existe também uma fantasia muito grande sobre qual é a dimensão, o problema de segurança pública que resulta do tráfico. Né? O grande problema que nós temos com as drogas é de saúde pública. Né? Mas o tráfico não tem toda essa importância que a população é levada a acreditar. Mas você não acha que, por exemplo, deixar de prender a piabinha, por exemplo, isso não pode gerar um caos maior, uma permissividade maior? Olha só, ninguém está falando de deixar de prender. Né? O policial, na hora que ele se deparar com a droga, ele vai prender. Tem que prender. Tem que prender, não tem essa conversa. Mas eu posso ter uma estratégia voltada para os grandes traficantes ou uma estratégia voltada para os pequenos. Né? Então, o pequeno vai ser preso como subproduto. Mas eu quero prender os grandes traficantes. Então, assim, você ter uma estratégia que já de cara te entope o sistema carcerário e que aí leva esse prende-solta maluco, porque o prende-solta vem disso, não tem onde pôr esse pessoal. Então fica uma coisa caótica. E as pessoas também não percebem, né, que o juiz tem ali 3, 4, 5 minutos para fazer uma audiência inteira, para tomar uma decisão. Ele tem 40, 50 pessoas para fazer audiência num dia. Né? A gente está prendendo aí coisa de 40 mil, 50 mil pessoas por ano. Né? Isso é impossível de gerenciar. Essa é uma discussão, a gente vê muito essa discussão. Né? Cometeu o crime, tem que prender?
Não, é óbvio que cometeu o crime tem que prender, mas precisamos entender o seguinte: você tem ali um auxiliar de estagiário de traficante na rua, ele nem arma recebe. Ele recebe uma pequena quantidade de droga, à medida que ele vai vendendo, ele volta lá, deixa o dinheiro, se reabastece e fica ali. Se você prende essa pessoa, imediatamente... Tem outro para fazer. Tem outro ali, fica um monte de criança ali perto da boca de fumo, das quebradas ali. Na hora que a viatura dobrou a esquina, o tráfico volta do jeito que estava. Aí veja bem, você sai dali com um traficante preso e acabou de surgir um novo solto. Amanhã você volta, prende esse cara e agora você tem 2 traficantes presos e um solto. Você vai fazendo isso até que você tem 10 mil traficantes, você que criou esses traficantes. Essa é uma forma, parece maluquice, mas é uma forma onde a atuação da polícia acaba sendo criminogênica, ela acaba gerando mais criminosos. Você acha que a proteção das divisas do Estado, você acha que isso pode ser uma solução para impedir a entrada de droga, para diminuir esse fluxo? Na prática, não é possível proteger as divisas. Você vai montar lá uma blitz na rodovia e todos os criminosos todos ficam sabendo e passam por aquelas inúmeras estradinhas de terra, né? Nós temos fronteira seca com Minas Gerais, com Rio de Janeiro. Eles não precisam passar pela BR. Passam porque é mais confortável, é mais rápido. Mas na hora que eles souberem que tem blitz, eles vão desviar e você vai ficar só também apurrinhando o viajante normal, que não tem nada demais, que vai ficar sendo parado, revistado, etc. Então, assim, não tem utilidade prática, né? Nós não temos como evitar, simplesmente por meio de barreiras policiais, evitar a entrada de drogas ou de armas. Até porque, na verdade, é o seguinte, o que fornece arma para o sistema ilegal é o sistema legalizado. As pessoas compram as armas, depois são assaltadas, ou elas morrem, o herdeiro vende, e aquilo vai aos poucos indo para os criminosos. É outra ilusão também achar que o armamento do criminoso está vindo do exterior, né? A proporção do emprego de fuzis em crimes é irrisória. Por exemplo, me lembra aí qual foi a última vez que nós tivemos uma pessoa morta por tiro de fuzil no Espírito Santo. Nós não tivemos, nos últimos anos não tem. 98% dos crimes envolvendo arma de fogo se trata de uma arma de fabricação nacional e calibre permitido que foi comprado na Mesbla, quando podia, qualquer um comprava. É verdade, vendia 38 na Mesbla. Entendeu? Então todo mundo comprava sem nenhum controle. Essas armas são que estão nos assaltando hoje. As armas que estão sendo vendidas hoje vão nos assaltar daqui a alguns anos. É isso que alimenta o sistema. É a arma na mão de gente que compra e depois ou ela é assaltada, roubada, ou perde interesse, guarda de qualquer jeito, ou então quando ela morre os herdeiros se livram daquela arma de qualquer jeito. Na prática, é a arma que é vendida legalmente, depois ela vai aos poucos vazando para a mão de criminosos, né? Como é que foi deixar de fazer parte do Ministério Público e ser secretário de Segurança do Estado? Na verdade, aí eu deixei de ser parte do Judiciário Federal, né? Do Ministério Público, fui para o Tribunal Regional Federal, isso aí. Fui desembargador federal no TRF3, em São Paulo, e de lá fui ser secretário de Segurança. Eu posso te assegurar que secretário de Segurança tem muito problema, mas pelo menos não tem tédio. Tem sempre uma coisa diferente todo dia, né? Eu estava muito assim, não estava bem em São Paulo, a verdade era essa. Apareceu esse convite, eu falei, eu vou voltar para o Espírito Santo, ali que eu tenho meus amigos, minha família, é ali onde eu sou feliz, e dane-se. E aí, como é que foi essa experiência? Não, olha, como eu te disse, né, eu aprendi muito, fiz muitas amizades, acho que fiz um trabalho bom, outros podem ter outra opinião, né? Mas eu me orgulho do trabalho que eu fiz ali. Não me arrependo nem um pouquinho de ter tomado essa decisão. Porque a partir do momento que você tomou a decisão de voltar, você deixou para trás a sua carreira toda no judiciário. Acabei com minha carreira, tem que remar tudo de novo. E aí a gente estava até conversando antes aqui, a carreira dos sonhos de qualquer pessoa, né? Entrar para o judiciário, ter a estabilidade, saber que vai se aposentar e vai continuar com a mesma grana lá quando se aposentar e tal. Então, é a carreira dos sonhos de muita gente, né?
Como é que é deixar essa carreira dos sonhos de lado, assim? Mas assim, que as pessoas primeiro não sabem assim, como vida de desembargador é meio chata. Não tem aventura, não tem adrenalina. Agora, além de tudo, assim, o problema não era realmente esse, não. O problema realmente é que eu estava muito infeliz em São Paulo. Eu não tinha parente, não tinha amigo, não sabia nada, não conhecia, não conseguia andar naquela cidade, que é um negócio, assim, uma complicação. Uhum. Então eu ficava, durante a semana tinha quem conversasse comigo. Final de semana eu ficava preso dentro de casa olhando para o teto. Isso, né, não estava bem, não estava feliz. Então, quando apareceu a oportunidade de voltar para o Espírito Santo, eu não pensei duas vezes, né? Eu tinha um pé de meia, falei, vamos embora. E também, assim, isso de... Olha, para mim não faz diferença se eu sou advogado, promotor, juiz, o que for, trabalho é trabalho. Uhum. Né? A gente tem que trabalhar para viver e não importa em que posição a gente está. Qual foi o primeiro impacto que você teve quando você assumiu a Secretaria de Segurança? Não, olha, eu não tive exatamente, como você vai falar, um impacto, porque eu conhecia muito bem os policiais daqui, a turma de coronéis, eles tinham sido meus alunos lá no curso de aperfeiçoamento de oficiais. Eu conhecia os coronéis, eu conhecia os delegados, eu conhecia muitos policiais, né, muito Ministério Público. Pela força da profissão, né? Todo mundo com quem você tinha tido contato antes. Então assim, eu já conhecia bem as coisas boas e ruins do sistema, não teve exatamente um impacto. Cheguei trabalhando ali, já sabendo mais ou menos o que tinha que ser feito. A prioridade era a redução do número de homicídios e nós conseguimos construir um modelo que levou a isso, né? Embora eu sempre falasse que isso não ia ser feito num passo de mágica, mas, né, isso ia ser feito... Construção, não tem como fazer. Eu dizia isso sempre, nós vamos conseguir isso no médio prazo. E realmente o que aconteceu 10 anos depois, 20 anos depois, 10 anos depois, né, nós reduzimos pela metade. Então, isso são números de destaque internacional. Claro, não é trabalho feito pelo secretário, é feito pelo policial. Né? A secretaria foi a estratégia. Né? Quem executa esse trabalho muito bem executado são os policiais. Mas eu dei essa minha contribuição de traçar uma estratégia que funcionou, que foi mantida e que funcionou em relação aos homicídios. Né? Tanto que eu acho que hoje nós podemos fazer agora um trabalho em relação aos crimes contra o patrimônio, que esses sim são um infortúnio da população e dá para combater. Que está muito relacionado à sensação de segurança, isso também, né? A pessoa sair de casa, não saber se vai ter o celular tomado no ônibus, no ponto de ônibus, esse tipo de coisa, né? E ele deixa de fazer certas coisas, deixa de passear à noite, deixa de ir a um cinema por medo, né? Que isso é um prejuízo danado à qualidade de vida, fora o trauma que gera se for um roubo à mão armada, né? Uma coisa sempre... Pode gerar violência também. Então, eu acho que o momento permite, né? Graças a esse trabalho já muito bem feito pelas polícias, ele está hoje encaminhado, dá para começar um novo trabalho que eu focaria nos crimes contra o patrimônio. De que forma? Olha, principalmente pelo reforço na parte investigatória. O que acontece hoje é que nós não investigamos praticamente os crimes contra o patrimônio por falta de pessoal. Né? Como não investigávamos os crimes, os homicídios. Né? Até 2002, se você morresse lá e não fosse reconhecido, eles simplesmente rasgavam o laudo do exame cadavérico e nem abriam inquérito. Então, e abrir inquérito não quer dizer que havia uma investigação de verdade. Então, não havia investigação dos homicídios. Por isso que nós tínhamos aqueles números. Na hora que a gente estruturou a DHPP para investigar e ela começou a gerar resultados, os números vieram caindo, continuam caindo e continuarão. Porque basta manter o que está já estruturado, não precisa mais fazer nenhum grande... Essa é uma tendência agora, o Espírito Santo entrou numa tendência de redução do número de homicídios, é só não fazer grandes besteiras. Né? A gente corre esse risco? Olha, se alguém resolver fazer revolução, corre, né? Se alguém quiser reinventar a roda, mudar tudo, corre. Mas não precisamos. Hoje nós temos condição de escolher uma nova prioridade que, na minha opinião, devem ser os crimes contra o patrimônio, porque eles são facilmente combatíveis, basta ter pessoal. Né? Hoje, com a quantidade de câmera, aí tudo é filmado.
Você só precisa ter um policial para ir lá assistir, recolher as filmagens e assistir. O ladrão deixa impressão digital em tudo quanto é lugar, precisa de um período para ir lá colher a impressão digital e trazer, deixa DNA, quer dizer, os furtos e roubos, eles não são crimes tão complicados de investigar e quando você prende, você acaba. Essa é a grande diferença que eu havia falado em relação ao tráfico. Se você prende um piabinha, entra outro no lugar. Por quê? Porque existe a pessoa comprando, existe uma fila de compradores. Agora, não tem ninguém pedindo para ser assaltado. Quando você prende o ladrão, você simplesmente acaba com os crimes que aquele ladrão iria cometer. Uhum. E tem o que a gente chama de teorema de Pareto, né? 80% dos crimes são cometidos por 20% dos criminosos. Então, você não precisa prender todo mundo, não. Se você prender 20% de quem está roubando e assaltando, você reduz 80%. Mais uma vez, eu vou falar, isso não vai ser da noite para o dia. Mas é possível fazer também um trabalho de médio e de longo prazo, sustentável, que leve a uma redução sistemática nos crimes contra o patrimônio. Isso já foi feito em relação ao roubo de carga, mas é uma coisa pontual, mas já foi feito. No Espírito Santo nós quase não temos roubo de carga. Vai para o Rio de Janeiro. Eles querem roubar lá no Rio. Aqui no Espírito Santo eles não querem roubar. Opa, não tem problema não. O estagiário passou por aqui. Então, isso é possível fazer. Não pressiona o sistema carcerário também, ou seja, não pressiona a superlotação. Pode ser feito de uma maneira segura, de uma maneira sustentável e uma maneira que vai permanecer depois. O que é importante é isso, não adianta você ir lá e fazer igual no filme do Batman, entendeu? A coisa tem que permanecer solucionada, o problema tem que desaparecer. Então, eu acho que hoje a prioridade, né, que eu faria, que tem condição de fazer, é você realmente ir protegendo o cidadão normal, principalmente do roubo, né? O roubo quer dizer, aquele assalto com mão armada, arma na sua cabeça, isso é o que gera a insegurança, a sensação de insegurança. A insegurança e o trauma, né? Quem foi assaltado é que conte como é que foi a experiência, né? Então, a gente pode conseguir uma grande melhoria para a população capixaba sem também inventar roda, só apenas fortalecendo a investigação desses crimes. Você acha que o policial precisa de uma atenção também? Olha, hoje? Nós temos assim, situações um pouco diversas, né? A Polícia Militar saiu muito machucada daquele movimento da greve. E até hoje isso não foi acertado. Ficam lá achando que o problema é só anistia, aumento salarial, e não entenderam que eles entraram num processo de depressão. Estou tentando lembrar o nome técnico dessa depressão aqui. Mas, enfim, então eles estão com as feridas abertas. Eles precisam de motivação, de acolhimento, de carinho, né? Não é assim você pensar só naquelas coisas que estão postas explicitamente, né? Eu não estou lembrando ainda o nome, daqui a pouco eu vou lembrar, mas essa forma de depressão, ela também é conhecida como síndrome do abandono aprendido, né? Que ataca pessoas, por exemplo, que passam muito tempo em hospitais lá entrevadas, ou crianças que ficam muito tempo em orfanatos. Depressão anaclítica, lembrei aqui, né? Então, essa forma a Polícia Militar ainda está se ressentindo muito dessa sensação de abandono aprendido. E ela precisa ser remotivada. Não adianta colocar mais efetivo ali, porque você está com outro problema. O problema é outro. É claro que você pode pensar em aumento salarial, isso, não estou dizendo que não posso, mas não vai resolver. Se você simplesmente resolver as questões financeiras, você vai continuar tendo esse problema, esse racha que houve, esse trauma que foi gerado. Então, isso precisa ser trabalhado. A Polícia Civil, ela tem problemas diferentes, ela não teve esse estresse todo de uma greve,
Então, ela não está tão machucada assim. Qual é o problema hoje da Polícia Civil? Não tem absolutamente efetivo nem para atender os flagrantes trazidos pela PM. Ela está conseguindo hoje apenas investigar os homicídios. Não consegue investigar mais nada. Uhum. Esse é o problema da Polícia Civil. Ela não tem efetivo para fazer o trabalho dela, então ela tem que escolheu lá uma prioridade única, que é o homicídio. Ataca só aquela prioridade e não consegue fazer, não tem perna para fazer mais nada. Então, ali está faltando efetivo. Os diagnósticos são um pouco diferentes. Eu não acho que o problema da PM seja falta de efetivo. Mas na Polícia Civil há uma falta de efetivo. E aí um outro problema que nós temos na Polícia Penal é falta de efetivo também. E, além de tudo, se colocar o profissional em designação temporária, não que não sejam bons profissionais, tem excelentes profissionais ali em designação temporária, mas ele não pode portar arma de fogo, não pode portar nem mesmo uma granada de efeito moral, né? Nem armas menos letais ele não pode portar. Então, ele não pode fazer, numericamente ele está ali, mas ele não pode fazer tudo o que o outro colega faz. Então, nós precisamos ter também um aumento do número de efetivos. E, devido à superlotação, não precisamos nem de diminuir o número de DTs, não, mas precisamos aumentar o número de efetivos significativamente também, para a gente poder retomar o controle. Uhum. Você acha que essa é a solução? No sistema carcerário, eu acho que essa é a principal solução. E isso ia acabar com qualquer indicação política, né? Só pode ter gente de carreira, gente especializada, gente treinada dentro da Sejus. É uma coisa um pouco inadmissível, assim, né? Você pensar em indicação política para cargos tão técnicos e tão necessários assim, que a gente tem hoje. Mas hoje, infelizmente, está totalmente... Né? Não sou nem eu, né? É o presidente do sindicato que fala isso para quem quiser ouvir. Né? Então, isso é um problema gravíssimo. Você acha que essa ampla aliança, isso pode prejudicar a prestação de serviço? Essa ampla aliança política pode prejudicar a prestação de serviço para a população? O que é o problema? Você faz alianças políticas, geralmente em troca de divisão de cargos, de secretarias, acordos referentes a quem vai ocupar qual espaço. E aí você perde o controle de quem é que está ocupando esse espaço. Seja da capacidade técnica da pessoa, seja da honestidade da pessoa. Você vai perdendo, porque você, antes de se candidatar, já loteou os cargos no governo. Né? Então, isso é um problema grave para depois você gerir essa sopa que vira, né? Se você tem muita aliança, você tem muito compromisso, às vezes até compromissos conflitantes que você não percebeu, que prometeu a mesma coisa para mais de um. Isso vira um caos depois para gerir. E a gente corre o risco, voltando lá no assunto, a gente corre o risco de alimentar essas ligações de corrupção que foram cortadas no passado. Exatamente, porque o problema, como eu falei, corrupção, gente querendo ganhar dinheiro, tomar dinheiro do poder público, sempre houve, sempre haverá. A questão é se ele vai encontrar espaço, se ele vai encontrar apoio, né, como é que vai ser. Né? Enquanto ele for uma pessoa isolada, o mal que ele pode fazer é muito menor. Agora, se ele conseguir formar uma organização criminosa, penetrar no Estado, aí depois vai precisar de outra vez fazer um trabalho como aquele e nós vamos passar por tempos que não foram nada gloriosos no Espírito Santo. A gente corre esse risco? Eu acho que a gente corre esse risco, né, facilmente, porque, como eu falei, depois de 20 anos, tem gente que nem sabia, né, quem tem menos de 40, 50 anos, nem sabe disso, nem sabe do que o Espírito Santo já viveu, e mesmo quem viveu essa situação se acomodou, está achando que está tudo muito bom. Porque viveu o caos lá atrás. Porque viveu o caos lá atrás e não está enxergando, né, não tem, às vezes, informação mais privilegiada, mais aprofundada, não está enxergando o problema. Mas o problema existe. Mas o problema está voltando. Né? E aí, como eu disse, eu acho que nós estamos num momento importante de cada candidato declarar para o eleitor como que ele vai evitar a corrupção no seu governo. Você acha que o eleitor capixaba tem boas opções para isso?
Bem, agora as opções estão dadas, né? Não vou pedir voto para A nem para B. Aham. Né? As opções estão dadas e o capixaba vai ter que escolher A ou B. E acho que um dos principais critérios para ele escolher é quem é que ele acha que vai governar melhor, mas governar melhor, entre outras coisas, significa combater a corrupção. Colocar gente técnica nos quadros. Exatamente, indicação de gente técnica e honesta. Porque o cara também pode ser inteligente, mas safado, né? É verdade, é verdade. A gente já viu isso acontecer, né? Então você tem que colocar gente técnica, porém honesta. E essa é a grande questão. Aham. Hoje você continua atuando com segurança pública como advogado ou não? Não, eu sou professor do mestrado de segurança pública da UVV, da UVV, Isso. Né? E ali agora eu me dedico a elaborar intelectualmente aquilo que eu fazia na prática. Aham. Né? Então hoje trabalho mais estudando tanto a violência como os crimes não violentos do ponto de vista teórico, né? Aproveitando aquela experiência que eu já tive aí do Ministério Público Federal, no Judiciário eu era de uma turma criminal, então tem um tempo aí com várias coisas. Né? E claro, estou advogando, né? Também você tem uma outra experiência, sempre um outro modo de ver, né? Advogado, promotor e juiz, cada um vê o réu de uma maneira. Exatamente. E é bom que eu passei por essas formas todas, né? Mas segurança pública mesmo eu trato na universidade. E é claro, quando alguém me convida aqui, agradeço a oportunidade, a gente fala, né? Ótimo. E você já concluiu o pós-doutorado em administração pública na UF. Em administração pública. Que é fora dessa Não, porque hoje o que eu ensino na UVV é a gestão dos serviços de segurança pública. Quer dizer, a minha matéria lá é um pouco autobiográfica, né? Entendi. É a gestão essa das polícias. polícias. Que você usando toda essa vivência. Então, por isso que eu fui fazer um pós-doutorado em gestão pública. Legal. E aí, no seu escritório, você pega casos de que área? Aí a gente pega lá, tem profissionais de todas as especialidades. Entendi. Né? Então, serviço completo lá. É melhor ser advogado ou é melhor ser desembargador? Olha, tem vantagens e desvantagens. Ou procurador? Né? Tem vantagens e desvantagens, né? Como procurador, eu também tive muita adrenalina, verdade seja dita, né? No tribunal, não, já é aquela coisa no ar-condicionado e pronto. O advogado, ele é um meio termo, né? Ele não tem tanta adrenalina assim, mas também não fica tantas horas, né, sentado no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Ele tem mais liberdade, ele tem mais... Mas, como eu disse, eu não escolho trabalho. Né? Eu me formei em Direito. Né? E aí trabalho com o que a vida me oferece naquele momento. Qualquer trabalho é trabalho. Né? Trabalho honesto sempre dignifica o homem. Com certeza. Nesse período entre procurador e secretário de segurança, principalmente, você chegou a ser ameaçado de morte? Olha, havia ameaças, é claro, mas assim, eu, na verdade, estava me lixando. Não tinha medo, não? Você não tinha medo não, de ser ameaçado? Não fazia... Mas você chegou a andar com segurança? Não, olha só. Colete à prova de bala, essas coisas? Não, houve um momento específico, quando mataram o juiz Alexandre Martins, a investigação levou à conclusão de que eles iam me matar também naquele mesmo dia. Ia ser um bonde. A partir daquele momento eu não tive escolha, né? Me obrigaram a andar com segurança e tal. Mas aquilo era uma coisa horrorosa. A Polícia Federal dormia dentro da minha casa com metralhadora. Eu conversei com o juiz Carlos Eduardo Lemos, na época também, né? E, assim, era permanentemente com 2 ou 3 seguranças o tempo inteiro. Ele, a família, a mulher, as filhas. Era uma coisa insuportável, né? É por isso que quando apareceu também a promoção para São Paulo, eu me mandei para lá, porque eu queria me livrar daquele negócio. Né? Então foi no finalzinho da minha carreira que eu realmente não tive escolha, me obrigaram. E eu vou te falar, uma vida de cachorro, né? Quem está sob proteção policial é uma coisa horrorosa. Mas o que é pior?
Proteção policial, o risco, Não, o medo eu de prefiro o risco. de ser assassinado na esquina, sair para comprar um pão e ser morto na esquina. Não, isso tem que estar, quem é guerreiro tem que estar preparado. Né? Quem entra nessa profissão ele não pode não estar psicologicamente preparado. Agora, você ficar com proteção policial, você não tem intimidade mais. Sua mulher se levantar para pegar uma água na geladeira, tem um sujeito apontando a arma para ela. Né? Eu passei por vários perrengues. Mesmo? Muito, porque é uma coisa horrorosa. Você teve uma ocasião que o meu segurança e o segurança do juiz não se conheciam. Eu fui me reunir com o juiz. Daqui a pouco chega a mulher apavorada porque um estava com a arma apontada na cabeça do outro. Como aquilo virou... eu tive que entrar no meio das armas e separá-los. Uhum. Porque um não ia baixar a arma enquanto o outro não abaixasse. Então, tive que entrar no meio, baixar as armas, porque os seguranças não se conheciam. E um viu que o outro estava armado, puseram a arma na cabeça do outro e ficou aquele negócio. Então, assim, foi uma aventura atrás da outra que não é para ninguém. Fora isso, a completa perda não é só da intimidade. Você, como eu disse, não tem direito. Eu tive que comprar um refrigerador para botar no quarto, para poder beber água. Porque o policial vê um movimento dentro da noite, acha que alguém invadiu a casa e acorda já com a metralhadora já apontando para você. O tempo inteiro isso. 24 horas. Quer dizer, e se ele se distrai? Se ele não me reconhece? Uhum. Né? Teve uma situação que eu fui fazer uma compra no supermercado, rapaz. O pessoal viu aquele monte de gente armada, acharam que era um assalto. Foram 7 viaturas da PM atender a ocorrência, arma na minha cabeça, metralhadora na minha cabeça, metralhadora na cabeça da minha esposa. Rapaz, até você, então, calma, não sei o quê, identifica, parará, até desfazer aquele mal-estar ali. Mas imagina se eu não tivesse sido treinado, porque eu fui treinado como lidar com essa situação. Imagina se eu faço um movimento brusco. E a mulher foi treinada também? Fomos, nós fomos todos treinados para essas circunstâncias. Né? Na verdade, nós estávamos voltando da aula de tiro naquele momento, todo mundo fedendo a pólvora. Então, assim, nós todos tivemos que ser treinados, tanto para nos defendermos nós próprios, como para lidar com essas situações que foi uma atrás da outra. Naquela época, um policial federal foi baleado pela PM aqui também. Ele veio de fora fazer um serviço aqui, mesma história, viram um homem armado, sentaram o dedo nele. Você andar com arma é uma coisa muito perigosa. Você andar cercado de gente armada é mais perigoso ainda. Você tem arma? Não, eu tive arma logo, como eu falei, pouquinho antes de matarem o juiz, eu fui avisado de que eu precisava comprar uma arma e comprei. Essas coisas não acontecem assim do nada, não. Eu recebi essa arma uns 4 ou 5 dias antes do assassinato dele. É mesmo? É. E ele estava armado também? Ele estava armado. Mas ele acho que não foi bem treinado. Eu acho que se ele chegou a sacar a arma, não foi? Chegou, mas ele aparentemente não buscou abrigo primeiro. Né? Ele, antes de sacar a arma, ele tinha que buscar abrigo. Né? Mas para isso você precisa ser treinado para saber como fazer as coisas. Então, aparentemente, ele ficou em pé atirando e acabou sendo atingido. Né? Como é que você recebeu essa notícia que ele tinha sido assassinado? Olha, o governador, que era Paulo Artung, me ligou. Olha, não sai de casa, mataram o Alexandre. Mas ele não ligou, não sai de casa. Você é o próximo. Ele não falou assim, não? Não falou assim, mas falou, não sai de casa. Todo mundo achava que se matassem um, eu iria junto também, né? Porque vocês estavam atuando muito juntos, né? Então, recebi dessa forma. Uhum. Mas olha, com toda sinceridade, quando eu era secretário de segurança, também fui tirando escolta, andei armado um tempo, depois tirei a arma, e no final você me viria, eu estava andando de chinelo na Praia do Canto, desarmado, desacompanhado. Primeiro você aprende a controlar os riscos. Uhum. Né? E segundo, você aprende a enfrentar os riscos. Né? Então, eu posso garantir que eu prefiro correr o risco do que ter de novo uma escolta armada. Hoje ainda você acha que você sofre, você passa por algum risco? Não,
Acredito que não, né? Mas, de qualquer forma, como eu falei, né, quem já aguentou lá em cima, agora eu nem citei, nem... Entendi. Você acha que existe risco real de o crime organizado voltar para o Espírito Santo? Não, acho que ele está voltando sob várias formas, né? Sob formas de milícia, sob forma de facção criminosa, sob forma de crime organizado de corrupção. Ele está voltando, né? Com força. Se nós não tomarmos medidas preventivas muito intensas agora, vai ficar o caos de novo. Quais são essas medidas, você acha? Do ponto de vista do crime comum, é você ter muito controle dos presídios e fortalecer a investigação e a inteligência. Né? Investigação só a Polícia Civil pode fazer, mas inteligência qualquer... Força de segurança pode. Força de segurança pode fazer. Uhum. Do ponto de vista de corrupção, é claro que você precisa ter controle e transparência, mas principalmente você tem que tomar muito cuidado com quem você vai nomear. Né? O governante ele precisa entender que ele pode não ser responsável pelo crime que aquela pessoa que ele nomeou cometa. Não pode não ser responsável juridicamente, mas politicamente ele é responsável sim. Né? Perante a sociedade, perante a humanidade, ele é responsável pelos crimes cometidos pelas pessoas a quem ele dá confiança, às vezes indevidamente. Então, a gente precisa entender isso. Que nos tribunais da história, isso vai ser cobrado de cada um. Quem foi que você nomeou, o que fizeram essas pessoas. Essas coisas de Esquadrão da Morte, você acha que existe risco de isso voltar para o Espírito Santo? Não, o Esquadrão da Morte saiu de moda. Né? Você pode ter aqui e ali algum criminoso ou até mesmo um mau policial fazendo isso, mas não mais como uma organização, assim, uma coisa que vai ser feita de forma metódica. E é algo que as corregedorias das instituições estão equipadas para punir, para descobrir, né, para apurar e punir. Né? Então, assim, isso não é uma coisa que me assusta hoje, a volta do Esquadrão da Morte. Uhum. Né? Agora, outras formas de crime organizado estão botando as asinhas de fora, né? E é preciso ter uma atenção muito grande agora, né? Um desafio muito grande para o próximo governante. E você acha que o Espírito Santo está preparado para vencer esses desafios de segurança? Não, ele tem condições de. Agora, isso depende das escolhas, primeiro do eleitor e depois daquele que for eleito, quais as escolhas que serão feitas, né? Não tem nada de graça nesse mundo. Não existe almoço grátis. Né? Não tem almoço grátis, então assim, há um custo, inclusive um custo político, de você às vezes não nomear uma pessoa que te apoiou na campanha, mas porque você sabe que ela não tem competência ou que ela não é confiável. Você tem que tomar cuidado com os acordos que você faz para manter maioria na Assembleia. Tudo isso precisa ser feito com muito cuidado, para você não acabar nomeando gente que os outros indicaram, que você não conhece, ou até conhece e sabe que não presta, né? E você se vê encurralado tendo que nomear gente... Que você sabe que vai fazer alguma coisa diferente do que deve ser feito. Quer dizer, o critério tem que ser competência e honestidade, é simples. Henrique Erkenhoff, doutor Henrique Erkenhoff, ex-procurador da República, o cara que acabou com a antiga Lecoque aqui no Espírito Santo, ex-desembargador federal, ex-secretário de Segurança Pública e hoje advogado, hoje tranquilo, hoje mais tranquilo. Hoje mais tranquilo. Professor e advogado, né? Legal. Obrigado pelas informações, obrigado por ter vindo aqui, batido esse papo com a gente. Valeu. Eu que agradeço o convite. Legal.